passagem que foi abordada aqui, lida, o que temos é uma estrutura típica de uma narrativa. Uma dificuldade, seguida de uma reação e a solução de um problema. Primeiro nós vemos aí, meus irmãos, a crise que se instaurou sobre o reino de Israel. Se tratava da invasão dos exércitos do rei da Síria. Eliseu, o que acontecia era que Eliseu sempre revelava as estratégias militares do rei da Síria para o rei de Israel. Deste modo, Israel sempre triunfava nas batalhas, até que descobriram que Eliseu estava recebendo as orientações e a estratégia de guerra oriunda do próprio Deus. Então, o exército do rei da Síria pensou que extirpar Eliseu do povo de Israel, do meio do povo de Israel, seria uma solução para que eles conseguissem, então, invadir a nação israelita e vencer esta batalha. Ele envia, então, um exército, carros e cavaleiros para matar e destruir Eliseu. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, de modo prático, é que dificuldades, crises, elas sempre existirão. Elas sempre existirão. Não foi o fato de Eliseu ser um homem de Deus, um homem piedoso, vocacionado e chamado, que isentou ele de passar por uma situação tão calamitosa e tão difícil como essa. E, na verdade, essa é uma mensagem da Escritura. O que eu quero dizer com isso é que, dentro do evangelicalismo atual, nós temos ouvido mensagens e mais mensagens de autoestima, de autoajuda, mensagens de um evangelho que, na verdade, nos blinda e nos priva das dificuldades e das crises da vida. E esta não é uma verdade das Escrituras. Recentemente, lendo um livro do Alistair McGrath, em que ele fala sobre a vida de João Calvino, eu fiquei bastante abismado com as dificuldades que Calvino enfrentou no decorrer da sua vida. Calvino, além das suas inumeráveis enfermidades, Calvino tinha enxaqueca, tinha dores estomacais, tinha problemas intestinais, tinha problema de circulação sanguínea. Calvino era um homem muito frágil, muito doente. Mas, além disso, já atiraram na casa de João Calvino, já soltaram cachorros para correr atrás de João Calvino, já expulsaram Calvino da cidade de Genebra por pelo menos 2 vezes, né? E tantas outras perseguições e dificuldades que esse santo homem de Deus, que nós sabemos aí que hoje abençoa as nossas vidas e a vida do mundo todo, ele enfrentou na sua vida e todas as crises que fez parte do seu ministério. Jesus nos alertou sobre isso. Jesus falou: se fizeram isso comigo, que sou lenho verde, que farão com vocês que são lenho maduro? Ele mesmo disse: no mundo vocês terão aflições. Ele disse que aqueles que abandonam pai, mãe, filhos e famílias receberão 100 vezes mais aqui nessa terra, porém com aflições. Então a mensagem da Escritura Sagrada é que nós não estamos livres das crises. Momentos de incerteza, de perseguição, de solidão, momentos em que o exército está diante de nós e o que nos resta é apenas desespero, medo e angústia. Todavia, nessa passagem nós vemos também a reação de Eliseu. E 2 reações aqui aparecem no texto. A primeira é que nós devemos confiar. O texto, irmãos, claramente diz isso. O moço ficou desesperado e Eliseu disse: rapaz, não temas, não tenha medo. E é interessante, meus irmãos, que essa é uma expressão que aparece no decorrer de toda a Escritura, né? Alguns dizem até que aparece 365 vezes, como se Deus dizendo: não temas em cada dia do ano. Mas, não obstante a tudo isso, é interessante que a palavra temer no hebraico, ela tem uma raiz que traz a ideia de reverenciar, de se dobrar. Muitas vezes essa palavra é usada, inclusive, em sentido litúrgico, em sentido de culto. O que a língua, apesar de nem sempre ter a razão, a questão etimológica, mas isso aponta para essa realidade, a língua está nos ensinando, nesse sentido, de que ter medo de alguma coisa, em alguma medida, diz respeito àquilo que nós adoramos, aos deuses do nosso coração. É por isso que a Escritura diz que a Deus e somente a Deus nós devemos temer. Nós não devemos ter medo daqueles que podem matar o corpo, mas devemos temer aquele que pode matar o nosso corpo e lançar a nossa alma no inferno. E é Deus quem nós devemos temer. Ele é o soberano, e esta é uma das lições dessa passagem. Tanto que Eliseu diz: não temas. Davi disse isso para Golias: tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não tenho medo
do tamanho do Golias, eu não tenho medo do tamanho da crise de adversidade, porque o meu Deus é maior do que qualquer circunstância. E a segunda lição que nós aprendemos aqui, nesse segundo ponto, é que nós devemos orar, como o Juan já disse. O texto diz que Eliseu orou. Irmãos, é impressionante, nós não devemos confiar na nossa visão, ela é míope. Eu estou aqui com óculos nesse momento, mas a nossa visão acerca do mundo espiritual também necessita de óculos. Nós somos míopes. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Nós não devemos lutar uns contra os outros, não devemos lutar contra o ser humano, mas contra as hostes espirituais, contra os principados e potestades que está trabalhando, lançando as suas setas. Paulo diz que nós não devemos ignorar os seus estratagemas, os seus ardis. Satanás está com o seu tabuleiro, mexendo as suas peças, para assim causar confusão e medo no meio do povo de Deus. E por fim, irmãos, nós vemos a solução da crise, a solução do problema. E a grande realidade, reverendo Judas, o irmão Juan e todos que estão nos assistindo, é que o nosso problema é que nós não vemos o que Deus vê. E por isso nós temos medo do inimigo. Nós não vemos o que Deus vê. E é interessante que Paulo ora aos Efésios, no capítulo 1, verso 16 ao 18 da carta aos Efésios, ele diz o seguinte: não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Aí ele diz: iluminando os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamado. Veja que o nosso coração, numa figura de linguagem, possui olhos espirituais. E o Senhor deseja abrir os nossos olhos, para que vejamos que maiores são os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Deus é o nosso grande estrategista. Quem pode contra o Senhor dos Exércitos? Quem um dia se levantou contra o Senhor dos Exércitos e permaneceu em pé? Houve nações que foram obliteradas porque se levantaram contra o povo de Deus. E um com Deus sempre foi e sempre será a maioria. E Paulo, para encerrar, diz em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.